Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um webinar de hoje. O webinar de hoje, então, é em parceria com a Stack. Quem vai estar ministrando hoje vai ser o Juan Leite. Vou passar a palavra para ele. O tema de hoje é sobre proteção elétrica essencial, segurança e eficiência para suas instalações. Juan? Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Eu sou o Rua Leite, né? Como o Thiago mencionou aí, né? Hoje a gente vai estar ministrando esse treinamento aí, né, para vocês. Hoje a gente vai falar do fio da proteção, né? O fio da proteção aí são os três principais itens, né, de proteção da nossa residência, né? Mas antes da gente comentar desses três itens aí, é importante, né, falar de todo o portfólio da Stack, né? Nós da Stack temos mais de 50 linhas de produtos, tá? Tanto na parte industrial, comercial e residencial, né? Então nós temos um portfólio imenso aí a todos que desejam conhecer todo o portfólio, desde a parte industrial até a residencial, tá? Tem bastante coisa bacana, tá? E é legal também de mencionar as 11 soluções da Stealth. Nós temos 11 soluções, né? Por que soluções, né? Porque nós focamos em resolver problemas, né? E focamos em resolver problemas do dia a dia com as nossas 11 principais soluções aí. É legal também de comentar a todos, tá? Que a Stack, ela foi adquirida pelo grupo do Schneider Electric alguns anos atrás, tá? Então, as duas marcas têm sinergia, né? As duas marcas, uma fortalece a outra, uma edifica a outra, tá? Então, esse é o propósito das duas marcas, inclusive, né? Todo o portfólio de home e distribution da Schneider no Brasil, todo esse portfólio que vocês estão vendo estão controlando nós da Stack, então são produtos de extrema qualidade também e eficiência no mercado aí, tá? E agora realmente começando a nossa apresentação, né, de proteção elétrica e os três principais itens de proteções elétricas, tá? E aí a gente sempre levanta, né, uma primeira reflexão, né, o porquê que é importante, tá? Proteção elétrica, né? Proteção elétrica aí é importante para fazer, como o nome já diz, né? Proteção contra o quê? Né? Contra incêndios, né? Contra choques, contra surtos de corrente, tá? Contra curtos-circuitos, tá? Então, essa proteção elétrica aí, ela nos ajuda a evitar acidentes, tá? Em 2022, né, com os dados da Abravanel aí, a gente teve 1.727 acidentes, ou seja, um aumento de 83% nos últimos anos, com a queda do uso dos dispositivos de alarme. Ou seja, ele foi diretamente proporcional. Essa queda aumentou os índices de acidente. Então, a gente vê por esses números o quanto é importante nós termos equipamentos que nos traz a proteção elétrica dentro da nossa residência. E também é importante destacar, né, dentro desse quadro aqui, nós temos os três principais itens atualmente de proteção elétrica, que é o DPS, o IDR e o mini disjuntor. Tá? Nenhum deles pode entrar no lugar do outro, né? Cada um tem a sua função delimitada e nenhum vai fazer a função do outro. Por isso que é de extrema importância a gente ter todos os equipamentos dentro do nosso. E aqui vamos começar falando dos mini disjuntores, né? Mini disjuntores em corrente alternada, aí, né? Então, o que serve dos mini disjuntores, tá? O disjuntor, ele nada mais é que um equipamento no qual ele vai proteger os fios e cabos da nossa residência contra os efeitos prejudiciais da sobrecarga e do curto-circuito. Tá? Então, ele vai proteger os fios e cabos do curto-circuito na nossa residência. Essa é a função do mini disjuntor. Tá? Antes da gente entender o que é importante na nossa residência,
eu vou mostrar uma reportagem aqui no qual o que causa uma sobrecarga, um curto-circuito em uma residência, para vocês terem dimensão do que isso E o fim significa. de semana foi marcado por incêndios que destruíram imóveis em Campos. Em um deles, 3 pessoas morreram. O imóvel continua de pé, mas o estrago provocado pelo fogo foi grande. A técnica de enfermagem trabalhava quando recebeu a notícia de que a casa onde mora, com o marido e os 3 filhos, na localidade de Três Vendas, estava sendo consumida pelas chamas. Ultimamente, as crianças viviam aqui por causa do ar-condicionado. E foi exatamente a partir dele que o fogo começou e consumiu tudo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado por um curto-circuito no ar-condicionado. Móveis, eletrodomésticos, documentos foram destruídos pelo fogo. Aí eu comecei gritando também, aí o meu filho que estava dormindo acordou, saiu, veio, vão jogar água, vão jogar água. Ainda no fim de semana, outra família teve mais que prejuízos materiais em Campos. 3 pessoas morreram no incêndio no Jardim Carioca e outras 3 ficaram feridas. Jurema Soares, de 91 anos, Romilce Soares, de 61 anos e Arthur Soares, de 4 anos, estavam dentro do imóvel e não sobreviveram. Outras 2 crianças da mesma família continuam internadas no Hospital Ferreira Machado, uma em estado grave. Um bombeiro se feriu durante o salvamento. Bom, por essa reportagem, né, a gente viu que um curto-circuito pode causar em uma residência, né? Primeiro, né, danos à vida e à saúde, né? Então, a gente viu que vidas foram perdidas aí com esse acidente, né? E além dos danos ao patrimônio, né? Você vê diversas casas aí afetadas, né, que perderam seus bens materiais, né? Então a gente vê que não é só um curto-circuito, não é só uma sobrecarga, né? Que a gente vê aqui por essa reportagem que é, foram perdidas coisas de extrema importância, principalmente a vida daquelas pessoas e a saúde daqueles que estavam próximos também, tá? Então, a gente, depois que a gente entendeu isso, é importante a gente entender o que é uma sobrecarga. Em sobrecarga, né? Quando a gente olha para essa imagem no meio aí da tela, né? Essas todas ligadas a uma só, né? Esse Benjamin, a gente já tem uma ideia, minimamente, do que é uma sobrecarga, né? Então, essa tomada aqui, dentro desse gráfico ao lado aí, a gente consegue ver, né, que essa tomada aí foi dimensionada para 20 amperes. Tem esses equipamentos ligados aqui, eles consomem 40 amperes. Então, aqui, uma sobrecarga, né, onde aquece os fios e cabos, né, danificando a isolação dos mesmos, e você pode protegê-los, todos esses equipamentos aqui, com um mini disjuntor, né, que não vai deixar com que esses fios se aqueçam, né, e percam a sua capacidade de isolação. Tá? Então, por isso que é muito importante o mini disjuntor. E ele só vai ser utilizado, né, ou vai ser acionado dessas duas formas, ou na sobrecarga ou no curto-circuito. Curto-circuito nada mais é que o choque de 2 fios energizados aí. Onde, quando há esse choque aqui, a corrente tende ao infinito, né? Então, aqui você também provoca aquecimento dos fios e cabos que podem danificar a isolação deles. Aqui vocês podem ver, né? E esse caso aqui, onde já temos o princípios em si, tá? Por isso que é muito importante ter um equipamento que identifica sobrecarga e o curto-circuito na nossa residência. E agora, outro tema bastante importante, curva de disparo, né? A curva de disparo do mini disjuntor aqui, a gente vai falar das duas curvas que nós temos no curso fome, mas nós temos diversas curvas aí de disparo no mercado, tá? O curva B aqui, a gente fala que ele é de 3 a 5 vezes a corrente nominal, ou seja, essa curva característica aqui é utilizado normalmente para equipamentos resistivos, tá? Equipamentos aí que contenham resistência no mesmo, tá? Então você vê esse tipo de comportamento aqui. Ele vai ligar de uma forma linear e vai se comportar aí durante o tempo.
tá? Agora, quando você liga um disjuntor com você, a gente consegue ver que há uma diferença na curva de disparo. A única diferença que a gente consegue ver é aqui, ó, de 5 a 10 vezes a corrente nominal, né? E a sua corrente, no começo, né, quando a gente liga um equipamento como esse, ele no começo é consumido mais corrente e depois ele vai se tornando linear com o tempo. Essa característica aqui é uma característica indutiva, né? E normalmente você vai encontrar em motores aí. Então, você vai ver em micro-ondas, você vai ver em ar-condicionado, você vai ver em equipamentos dentro da nossa residência aí e motor, tá bom? E, né, para a gente entender também o quanto é seguro os nossos equipamentos, que estão todos os requisitos normativos e estatutários da STEC. Então, nós temos a norma 60891, né, projetada para pessoas não qualificadas. Temos a 60947, no qual é projetada para uso de pessoas habilitadas e qualificadas, né? E nós temos a certificação do INET, que é obrigatório para todos os fabricantes de disjuntores residenciais até 63 amperes, tá? Então, todos os requisitos normativos que eles têm. E aqui, puxando aquele gatilho, né, daquela instalação onde a gente teve um curto-circuito, né, a gente tem que se atentar a esses erros aqui. São erros que a gente encontra rotineiramente na rua, né? Então é importante passar para vocês para que não cometam esses erros, né, que podem resultar em um incêndio lá, né, e principalmente é para passar conhecimento, né? Então, o primeiro erro que a gente encontra bastante aí, né, é o não balanceamento de fases, né? Às vezes você coloca todos os disjuntores em uma fase só. Então, aquela fase fica totalmente sobrecarregada. Então, é importante que há um equilíbrio quando a gente monta um quadro elétrico. Tá? Dois, o número de polos, né? Dois disjuntores unipolares não vão fazer função de um disjuntor bipolar, né? Ou bifásico, ou trifásico, como queira chamar. Tá? Então, assim, é importante que no local de um disjuntor bipolar esteja um disjuntor bipolar, de um tripolar esteja um disjuntor tripolar. Tá? Se você colocar três unipolares ou dois unipolares no local desses dois disjuntores, eles não vão conseguir conexões, tá? Então é importante se atentar a esse tipo de situação. Terceiro, né, se atentar com o torque no borde, né? É muito importante que a gente aplique o torque ideal, tá? Para quê? Para que os fios e cabos estejam presos ali e seguros para que não ocorra esse tipo de acidente aqui. Tá? Então você vê que o disjuntor aqui, ele é completamente comprometido pela falta de torque, tá bom? Alguns outros erros que a gente encontra também, tá? Esses erros aqui são erros mais grotescos, tá? Então, por exemplo, um IDR ali, simulando que ele está tendo uma fuga de corrente, ele está desarmando, a pessoa vai lá e coloca uma madeira para que ele não desligue, tá? Esse cara e o mini disjuntor de stack, eles têm uma tecnologia, que é a tecnologia de disparo livre, tá? Então, mesmo que uma máquina esteja ligada, né, e está acontecendo uma fuga de corrente, no caso do IDR, um circuito e uma sobrecarga, no caso do mini disjuntor, e ele vai desarmar, correto? Se você ir lá ligar ele e amarrar ele no ligado, internamente esse disjuntor vai fazer o desarme. Tá? Então a gente tem mais segurança para esse tipo de ocasião aqui. Tá? E aí você tem pessoas fazendo barramento com fio, né? Você tem aqui um quadro totalmente bagunçado, os fios totalmente desorganizados, disjuntor caindo, né? Você tem aqui, por exemplo, um quadro que está com sobreaquecimento ali, a pessoa coloca um ventilador, coloca um gelo ali no quadro. Então, você vê diversas situações aí
que não são agradáveis aos olhos e são erros que a gente precisa evitar, precisamos que, né, não tenham mais esses erros aí, para nós diminuirmos aquele índice de acidentes que a gente viu lá no começo. Ah, a gente brinca aqui, é o selo gato de desqualidade, né? Então, é um serviço aí que nós temos que extinguir da da nossa sociedade esse tipo de instalação aqui, que não tenhamos mais problemas. E aqui é importante ressaltar, todos vocês, né, os atributos do mini disjuntor. Né? O primeiro deles é a compatibilidade com o trilho DIN de 35 milímetros, o disparo livre, no qual eu comentei para vocês agora, né? É um equipamento resistente e durável, ou seja, a gente está falando que nós temos 25.000 manobras mecânicas e 6.000 manobras elétricas. Então, é um equipamento aí e se a gente está garantindo isso, um mínimo, né, que o nosso mini disjuntor vai suportar. Tá? Então, foi longa, estendida por muitos e muitos anos. Você tem um grau de proteção, né, um grau de proteção IP20 aí, para contato às partes vivas, né? Esse grau IP20 aí, ele faz a proteção do quê? O nosso dedo, a ponta do nosso dedo, não alcança o parafuso ali, somente com ferramentas aí, como chave de fenda ou a chave fina, tá? A alimentação dos nossos disjuntores pode ser pelos dois lados, tanto pelo tubo quanto pela base, e nós não temos, né, restrição de posição na montagem, garantindo assim segurança e qualidade dos nossos produtos por inteiro. Bom, aqui eu trago também um comparativo, né, comparativo técnico, né, dos mini disjuntores. Tá? Comparativo técnico é muito bacana. A gente traz algumas marcas aí de mini disjuntor, né? E nós abrimos eles para mostrar que, por muitas vezes, né, pessoas olham lá, tudo igual mini disjuntor. Pois bem, não é tudo igual os mini disjuntores, tá? Internamente, eles têm diferenças sim, né? E eu vou mostrar algumas delas aqui, tá? A primeira delas aqui é a plataforma, tá? Plataforma dessas outras marcas aí, uma plataforma C45. Ou seja, essa plataforma aí está obsoleta há mais de 30 anos no mercado, né? Ou seja, é uma plataforma muito antiga. Nossa plataforma, a plataforma da Stack aí, é uma plataforma C65. Ou seja, ela é mais moderna e é exclusiva nossa da Stack. O segundo ponto aí é a câmera de extinção, né? Ou seja, a nossa concorrência tem um design menos eficiente, né, na câmera de extinção de água. O nosso aí é um design mais moderno, com mais rapidez e eficiência, né? A gente vê aqueles números lá de vida útil, por exemplo, de 25 mil manobras mecânicas e 6.000 manobras elétricas, é muito por conta da câmara de extinção, né? No qual ela vai extinguir aquela poeira, aquele gás que tem internamente no disjuntor, mantendo, fazendo com que aquela sujeira, aquela erosão das pastilhas também, não sejam como a das outras marcas. Por isso, o nosso tem uma vida útil super prolongada, tá? E nós temos os parafusos de fixação, né? Principalmente quem trabalha nessa área sabe o quanto é importante esses parafusos. Por quê? Porque quando a gente vai aplicar o toque, né, em um disjuntor como esse, muitos que não têm parafuso ali, não tem um rebite, né, para garantir esse reforço, eles abrem, né? Ou seja, eles ficam totalmente desprotegidos. Então, por isso é importante essa região de aqui, né, a gente traz também os mini disjuntores Easy9, né, os mini disjuntores da Schneider. Né? E muitos de vocês talvez olhem e falem assim, tá, mas qual que é a diferença, né, entre as duas marcas? Tá? O Easy9 ele tem uma tecnologia que se chama tecnologia de fechamento rápido, no qual essa tecnologia ela é inovadora e nós
traz uma série de benefícios, né? Eu vou passar um videozinho bem rapidinho aqui, explicando esses benefícios e como a tecnologia nos ajuda a fazer a interrupção do circuito de uma maneira segura também, tá? Juan, rapidinho, na hora que estiver passando o vídeo, se você conseguir explicar antes ou depois do vídeo, é melhor. O pessoal falou ali que na hora que tá passando o vídeo, eles não conseguem te ouvir, tá? Que a voz fica abafada. Perfeito, perfeito. Eu vou explicar depois também. Bom, e vocês puderam observar, né, um pouco da nossa tecnologia, que é a tecnologia de fechamento rápido, né? Aqui nós podemos também observar as vantagens desse fechamento rápido, né? Onde nos traz uma maior vida útil, né? Por conta daquelas pastilhas terem uma erosão menor, né? Uma erosão reduzida ali, tá? E nós temos uma maior segurança, né, num possível fechamento, né, onde a gente sabe que não vai ter aqueles arcos ali, né, que podem ocasionar ali a erosão nas pastilhas, podem reduzir a vida útil e muito mais, tá? Então ele garante essa segurança, essa durabilidade, né, e vai limitar os danos na instalação elétrica também de uma forma muito mais tecnológica, né? E aqui os gráficos, né, onde a gente pode observar quanto é importante a tecnologia com e sem o fechamento rápido, né? Ali a gente consegue observar bem quanto faz, o quanto essa tecnologia nos auxilia no dia a dia. E aqui, né, eu trago para vocês também uma outra informação muito bacana, né, por conta que a Schneider, né, ela tem um produto de Green Premium, ou seja, né, esses produtos aí são livres de substâncias tóxicas de acordo com duas diretrizes, né, que é a RoHS e a REACH, né, ou seja, a gente comenta dessas duas diretrizes aqui porque são diretrizes fortíssimas na área de sustentabilidade. Ou seja, ele tem toda uma cadeia, né, onde esses materiais aí têm um menor impacto possível no ambiente, né, ou até nenhum impacto, tá? Então você tem uma vida útil desses produtos aí, tanto no distante quanto na usabilidade mesmo do dia a dia, tá? Então, é um selo aí no qual nos traz, né, nos coloca na prateleira em relação à sustentabilidade desses dispositivos também. Do lado ali você tem o portfólio, né, todo o portfólio que nós temos da Schneider aqui, tá? Para vocês observarem aí, se caso precisarem de algo. E agora, né, a gente vai falar da proteção complementar, tá?
proteção complementar aí, ela engloba, né, dois dispositivos, tá? Os dispositivos que são o IDR e o DPR, tá? Na parte de IDR que a gente está falando, tudo IDR da TEC ou tudo da Schneider, tá? Aqui eu vou trazer também o tipo A, né? Que aí vocês já vão entender o que é junto com os né? Tá? Então, primeiro, né? Vamos entender o que é o interruptor diferencial residual, né? Esse aqui, ele funciona da seguinte maneira, tá? A função do nosso IDR aí é evitar fuga de correntes. Ou seja, né, ele vai proteger vidas ou patrimônio contra fuga de corrente, tá? Evitando o quê? Toques elétricos ou princípios de incêndio. De uma forma geral, essa é a função do IDE. Tá? Assim que a gente já entendeu as funções dele, vamos entender um pouquinho das terminologias também. Tá? Nós temos algumas terminologias que a gente encontra aí. A primeira delas é o DR, né? Muitos de vocês já ouviram falar, me dá um DR. Para que serve um DR? Né? A gente ouve muito falar também, né, de IDR, né? Então, essa é uma outra terminologia. E a gente ouve também DDR, tá? E muitos de vocês podem ter dúvida. Né? A diferença desses três itens aqui. Tá? A diferença entre o DR e o IDR não existe. Tá? Eles são o mesmo equipamento. Tá? Eles têm a proteção contra a fuga de corrente. Tá? Então, o equipamento em si ele é o mesmo, ele vai fazer a mesma função. O IDR, o DDR. Agora, o DDR ele já tem uma função um pouco diferente. Tá? Por quê? Porque, além de ele ter a função de um IDR, que é a proteção contra a fuga de corrente, ele vai ter a proteção contra a sobrecarga e o curto-circuito. Por quê? Porque ele tem um disjuntor contrário, né? Então, o DDR, sim, ele é diferente do nosso IDR. Tá? E aqui é importante ressaltar que há uma diferença de preço também, né? Tanto do IDR, DDR, né? Para um DDR, né? Que tem um valor agregado aí muito mais bom. No momento que a gente tem as terminologias, bom a gente entender também os tipos de IDR que a gente encontra no mercado. Então, no nosso portfólio, nós temos de duas principais sensibilidades aí. Tá? O de 30 miliamperes, da sensibilidade, e nós temos o de baixa sensibilidade de 300 miliamperes. Né? O de 30 miliamperes, ele serve para quê? Ele serve para proteger vidas, né? Contra ou animais, pode ser de pessoas, animais aí, né? Contra os choques elétricos, né? Sendo necessário aí para uma residência um IDR de 30 milímetros, né? Que seria de alta sensibilidade aí, né? E só para vocês terem ideia do quão é importante esse equipamento na nossa residência, tá? Quando a gente encosta, né, toma um choque aí de 0,5 miliamperes, a gente tem uma sensação de formigamento, né? Quando a gente eleva um pouquinho essa corrente aí para 10 miliamperes, nós já temos uma ação muscular, né? E quando a gente vai para 30 miliamperes, nós temos queimaduras no nosso sistema respiratório, tá? Então, já complica um pouquinho. E quando a gente vai para 75 miliamperes, nós temos queimaduras severas, né? E com 1 ampere aqui, nós já temos uma parada cardíaca. Ou seja, né, a partir de 30 miliamperes aí, né, nós já podemos ter uma série de coisas que são muito prejudiciais à nossa saúde. Se chegar a 1 ampere aqui, tendo uma parada cardíaca, o risco de virar algo é muito grande, né? Então, assim, é por isso que é importante a proteção, né, desse dispositivo na nossa residência, tá?
E aí ele pode proteger a gente de duas formas, tá? Pelo contato direto e pelo contato indireto, tá? O contato direto, o próprio nome já diz, né? A gente lá no fio, né? E comando esse choque, né? E o contato indireto, por exemplo, por carcaças, né? Então você tem uma carcaça energizada. Se você tocar nessa carcaça, você vai tomar um choque. Então, nessas duas formas, o IDR ele vai fazer proteção. Tá? E aí, para vocês entenderem também, a diferença do de 300 mil amperes. De 300 mil amperes aqui, ele vai proporcionar segurança aí de máquinas, equipamentos, ou seja, ele vai proteger o seu patrimônio, né, contra os princípios de incêndio ali. Ele vai limitar as correntes de fogo aí, né, em lugares aí que, por exemplo, podem ter baterias inflamáveis e tudo. E aí, para a gente entender o princípio de funcionamento, né, do nosso IDE, ele vai funcionar da seguinte maneira, tá? Nós temos aqui, né, onde vai ter o nosso dispositivo, e ele vai fazer um monitoramento da corrente elétrica. Ou seja, vai sair 2 amperes e vai voltar 2 amperes. E assim, tá? E seguir dessa maneira aqui. Naquele momento, ele identifica que foi 2 amperes e voltou 1,97, por exemplo, que ele já identificou que alguém pode estar com uma visão. Então, ele vai desarmar aqui para fazer a proteção dessa vida, desse patrimônio, nosso fogo de 300 milhões. Tá? E aí, é muito importante também, muitos de vocês falam no dimensionamento, né? Então, assim, a corrente nominal do IDR aí, ele tem que ser sempre maior ou igual à corrente do disjuntor geral, tá? Então, aqui, né, eu trouxe alguns exemplos práticos aí, né? Se a gente tem um mini disjuntor de 50, nós temos um IDR de 40 pares, nós vamos ter um subdimensionamento. Ou seja, esse tipo de instalação aqui vai danificar o IDE. A gente tem um mini disjuntor de 50 amperes e um IDR de 80 amperes, nós temos um superdimensionamento. Ou seja, ele vai proteger normalmente, porém o IDR com uma corrente maior é mais caro, né? Então, o ideal é que essa função esteja corretamente dimensionada, né? E sempre maior ou igual, né? Mais próximo de ser maior, né? Como a gente não tem ideia de 50, o mais próximo seria de 63. Então, por isso, ele é o corretamente dimensionado para esse tipo. Tá? E aqui também, né, é importante se atentar aos sistemas de ligação, né? Que a gente está falando de dois polos, né? Então a gente vai entrar aqui um neutro ou uma fase, né? Ou as duas fases aí, né? E aí para quatro polos nós temos algumas diferenças também, tá? Sendo elas montada aqui, no caso, vai ser um neutro, né? A gente tem a possibilidade de colocar as duas falhas nos próximos dois polos, né? Caso a gente não tenha o neutro, a gente pode colocar as três fases aqui, depois a gente já tem uma fase aqui para esse neutro, né? Para ele funcionar o botãozinho teste. E nós temos a última opção aí, que é você vir com o primeiro polo com o neutro e os outros três polos aí com a fase. E vocês podem também ter alguma dúvida, né? Mas por que serve esse botão teste? Né? Esse botão teste aí serve para, mensalmente, a gente dar um clique nele lá e ver se o sistema por da nossa residência está funcionando. Né? Então, assim, é importante a gente sempre estar verificando aí mensalmente para poder verificar todas as instalações elétricas da nossa residência. Que, né, a gente vai também apresentar para vocês o que a norma diz, né, que é a 53
deles aí. Ou seja, é obrigatório, né, o uso é obrigatório em locais contendo banheira ou chuveiro, em locais que tenham áreas externas de edificação, locais que possam vir a alimentar equipamentos no exterior, né, dependências internas molhadas e áreas internas molhadas, né? Então, corredor, serviço, banheiro, todos esses cozinhas também, todos esses locais aí são obrigatórios o uso de um IDR, por exemplo. Tá? Que os dados técnicos que nós também encontramos, né, na face do nosso equipamento. Então, esse IDR aí, né, então ele tem a marca do fabricante, ele tem o número de polos, a designação do tipo, corrente nominal, corrente diferencial residual. Nós temos o tempo de atuação menor que 0 segundos, tensão nominal, nós temos uma janela de status, nós temos a capacidade de interrupção estabelecida dentro do documento, a norma de fabricação, a classe do IDR. Então, a gente consegue ver aqui que é um IDR para uma corrente alternada, né? Você tem o diagrama elétrico e você tem o código do produto também. Que a gente vai para os atributos, né? Então, como a gente viu ali, um ponto menor que 0,1 segundos, né? Por se tratar de um equipamento com um corte rápido, proteção, né? É um grau de proteção aí P20 para contar com partes vivas, tá? Instalação em qualquer posição, ou seja, não tem restrição de montagem, né? Uma alimentação bilateral, ou seja, pode ser alimentado pelo topo ou pela base, tá? Você tem capacidade de curto-circuito ali de 6 km, né? Então, uma capacidade bem, bem importante, tá? Você tem uma segurança e qualidade, né? Garantidas por normas internacionais, né? Atendendo todos esses requisitos aí de desempenho e funcionamento. E o disparo livre que a gente comentou lá no começo, né? Então, mesmo que a manopla esteja segura no on, né? Se ele tiver acontecendo uma fuga de corrente, ele vai fazer o design interno. E é importante para você passar para vocês os 3 fatores de escolha aí para a gente escolher um deles, por exemplo. Tá? Então, o primeiro fator de escolha é a corrente nominal, né? A gente saber a corrente do disjuntor, né? A gente definir qual que a gente vai usar no CDR, que é uma proteção de 30 miliamperes para a vida ou de 300 miliamperes para o patrimônio. 3, né? O número de polos, se ele é um número de polos bipolar, tetrapolar. E como a gente já entendeu, né, como que funciona o IDR, né, eu trouxe aqui o DR tipo A. Tá? O DR tipo A, ele é um pouquinho diferente, porém o funcionamento dele é igual, né? Ele vai na fuga de corrente, tá? Fazendo o interrompimento dele ali, né? Evitando o princípio de incêndio, né? Por conta dessa fuga de corrente, tá? O funcionamento dele vai ser o mesmo, né? Também trazendo a proteção de vidas aí contra os choques elétricos por meio dessa fuga de corrente, tá? Seja ele por contato direto ou indireto, e tendo equipamento de alta sensibilidade aí. O funcionamento dele vai ser exatamente igual como a gente vê na imagem, né? Ou seja, a partir do momento que ele monitora, ele se voltou menos, ele vai fazer interrupção do circuito, né? E aqui realmente a gente vai ver as diferenças, né? Então, primeiro, o IDR que a gente viu, ou é o tipo AC, ou seja, esses IDRs aí são indicados para detecção de fuga de corrente residual, né? Ou correntes alternadas, né? Então, você vai utilizar instalações elétricas residenciais ou medidas. O tipo A, ele vai detectar essa fuga de corrente aí, né? Nos tipos, né? Alternada e contínua por tempo.
né? Ou seja, é a classe utilizada em instalações, né, que possuem componentes eletrônicos aí, né? Então, você vai normalmente utilizar esse tipo aí, por exemplo, para você fazer um quadro de proteção para o veicular, né? Ou para desencadeamento de equipamentos industriais, identificadores de onda. Então, todos esses locais aí a gente vai utilizar o IDEA tipo A. Em que a gente traz todos os benefícios, né? Então, campo de atuação, grau de proteção do mesmo, a instrução em qualquer posição, alimentação bilateral, né? Proteção agora vai ser uma proteção tipo A, ou seja, proteção completa, seguro, circuitos em corrente alternativa e contínuo constante, né? Curto-circuito ali, a capacidade de curto-circuito para se escalar, segurança e qualidade atendido todas as normas e tem a tecnologia do destaque. Que a gente vai para o IDR, a Schneider, né? O IDR da Schneider aqui, ele tem duas principais diferenças. Como a gente viu lá nos mini-editores, ele também tem o servo equino, voltado para toda a sustentabilidade do produto. Tá? E nós também temos o IDR de três polos, ou seja, é uma exclusividade da Schneider, né, onde você tem a possibilidade de ter um IDR, né, mais barato, né, às vezes você não vai utilizar o quarto polo, então a Schneider trouxe aqui uma utilização mais simples, mais fácil de instalar, né, onde a gente simplifica tudo isso e também traz um custo melhor para o cliente. Tá? Então, todo esse dispositivo aqui estão preparados para essas ocasiões, né? E agora a gente vai falar do DPS, tá? Tanto da Schneider quanto da STEC também, tá? A função do nosso DPS aí é a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra as descargas atmosféricas, né? Então, ele vai atuar na proteção dos raios aí na nossa região, tá? Em São Paulo, que é onde eu estou falando aqui, a gente tem entre 40 e 60 dias de trovoada por ano, né? E aqui a gente traz um por exemplo, no Brasil, em 2015, tem 57,8 milhões de filhos, né? E em 2010, prejuízo, né, por conta de queimar aparelhos também, no ano de 2020 foram 600 milhões em prejuízo, né? E aí, voltando, mas, né, a gente viu que os equipamentos elétricos caem, né, nos últimos anos, né? Os acidentes aumentam. Então, imagine quanto não deve ser esse valor hoje em dia, 2024, né? Por que será que é maior esse valor aí? Né? Se a gente tem mais equipamentos em casa e vem diminuindo o uso de equipamentos de construção, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão hoje também, né? E aí, é importante falar, né, que os dispositivos aí, eles têm três classes. A primeira classe aí é para descargas diretas, ou seja, quando a gente tem um circuito aí, né, de conexões, né, então é uma descarga direta, né, provavelmente vai cair ali no terreno, né. Você tem também, né, classe 2, né, para descargas indiretas, ou seja, para aqueles raios que estão próximo à nossa casa, próximo à nossa região aí, né, onde o surto vem pelo fio, vem pela árvore, né, é importante a gente se precaver, né, e a terceira classe aí é um complemento de proteção, né, contra surtos, ou seja, vai ser utilizado em locais com baixa exposição, né, então, próximo a equipamento protegido aí. E aí o fator de escolha, né, para esse tipo de equipamento. Esse tipo de equipamento aí, né, pode ser utilizado em 127 volts, um DPS de 175 volts, uma rede de 127/220, né, um DPS de 275 volts, uma rede de 380 volts, né, um DPS de 400 tá? Dois, corrente máxima
né, de descarga, ou seja, em áreas urbanas centrais aí com vários prédios e trabalhos, a gente indica entre 8 a 15 km, né? Em área urbana, periférica com poucos prédios, aí você tem que subir um pouquinho, tá? Então vai ficar entre 20 e 45. E aí, um rural afastado de zonas urbanas, né? Uma área urbana afastada aí, 65 e maior. Então, essa daí é as correntes indicadas para esses locais. E as três classes, né? Os tipos de uso aí, a gente mencionou há pouco, no classe 1, dos primários, né? Fazer aquela lista de classe 2 em quadros secundários, primários, os efeitos indiretos, e o classe 3 é proteção de equipamentos ligados à rede elétrica, né? De telefônicas, por exemplo. E aí, né, puxando aqueles dados lá, né, do Matheus do Ferrugem, que a gente falou, né, é obrigatório aí em locais com mais de 25 dias de trovoadas por ano, né? Ou seja, em São Paulo a gente, bem dizer, está quase o dobro aí, né? Mais que o dobro em certos locais aí de dias de trovoada por ano, né? Então, assim, é importante a gente ter esse equipamento instalado aí, tá? E também, né, todos os dados técnicos que nós trazemos no nosso DPS, né, então, primeiramente, a marca do fabricante, a designação de status, né, então, se ele está verde, ele está normal, se ele estiver vermelho, ele tem que trocar, né, o cartucho chegou na sua vida útil, né, o código do produto, a classe do DPS, corrente máxima de escoamento, corrente nominal de escoamento, e a tensão máxima de operação, né, de 1,5 kV aí, tá? O nível de proteção. E aí, né, como fica a aplicação no nosso quadro de distribuição, por exemplo, tá? Então, se você tem um surto aí na sua rede, ele deve ser instalado dessa forma, no qual está no PowerPoint, né? Proteger todos os nossos equipamentos elétricos e eletrônicos aí, né? Pegando esse surto e direcionando para o nosso terra, pensando que tem um terra eficiente e correto aí, e também é importante colocar o ensino neutro, tá? Por muitas vezes nós vemos aí queimar equipamentos aí, indo surto pelo neutro, tá? Então, é importante sempre ter em todas as fases e o neutro. E, né, listando todos os atributos do nosso equipamento, é um escoamento rápido aí a um tempo menor que 25 nanosegundos, de proteção IP20, é um equipamento que tem uma segurança, uma qualidade, uma confiabilidade de todas as normas internacionais, inclusive, tá? Um sistema modular aí com substituição do cartucho, né? Então, se queimar o cartucho, a gente tem como trocá-los. Indicação de substituição aí, né? Então, a gente tem uma sinalização indicativa, né? Se a gente tem que trocar ou não o cartucho, né? Se ele chegou ou não ao seu fim do ciclo de trabalho, e a minha de opções aí no nosso portfólio. É importante também ressaltar, né, todo o portfólio que nós temos, tá? Então, aparecendo na tela para todos vocês. E também é importante, né, comentar aí os DPS da Schneider, ou seja, é um produto Green Premium também, livre de todas as substâncias tóxicas de acordo com as diretrizes quase REACH. Tá? Então, são diretrizes de sustentabilidade, como a gente viu, tendo o portfólio voltado para toda essa parte verde aí também. Tá? E todas as aplicações no campo aí que nós temos de dependência, né? Então, proteções em circuitos finais, padrão injetada, proteção em painéis de automação, né? Então, assim, diversos locais aí para que a gente possa aplicar no dia a dia. Tá? E é isso, pessoal. Por hoje a gente apresentou, né, o proteção elétrica aí, essencial para a nossa residência aí, tá? Muito obrigado a todos vocês aí, né? Se caso tenham alguma dúvida aí, eu fico à disposição, né? O Thiago vai me falando aí e a gente
vai respondendo todas elas. Tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Tá, tem uma pergunta aqui. Qual que é a resistência à corrente de curto-circuito dos mini interruptores ISI 3KA? Qual a corrente de interrupção? É a corrente de curto-circuito dos não sei se a pessoa colocou errado, mini Aham, interruptores ISI 9. Nine. Aham. No portfólio, nós temos a de 3KA e a de 4,5KA, que é a corrente de interrupção aí do circuito, tá bom? Ah, tá, legal. Tem uma pergunta aqui, se a stack possui o DPS 175V. Não, no portfólio não. Nós temos o de 275, né? Que vai servir 110 ou 220 aí. Então vai abordar a maioria dos casos, tá? Legal. Em locais de muita umidade, qual IDR utilizar? É o IDR normal mesmo, né? Assim, o IDR ele vai funcionar, né, contra a fuga de corrente, né? Que tenham umidade, né, ou locais que tenham que possam ter água, equipamentos molhados, todos esses locais aí, você vai poder, estar lá para proteger esses locais, né, contra uma fuga de corrente ou choque elétrico ali, eventualmente você possa tomar, tá bom? Legal. Tem outra pergunta aqui. Qual o tempo médio de respostas desses minis Easy 9 em caso de sobrecarga e curto-circuito? Tempo exato eu não tenho, tá? Em alguns testes que a gente já fez no passado, um tempo de uns milissegundos, né, ele identificava também a sobrecarga ou curto-circuito e faz a interrupção, tá? Eu só não vou precisar quantos milissegundos ele demora, tá? Ah, tá bom. Beleza. Juan, obrigado pela presença, obrigado aí pela parceria da Stack com a Dimensional. E, pessoal, obrigado aí mais uma vez por estarem conosco. Obrigado aí, Thiago. Obrigado a Dimensional também.